Uma excelente tarde para você que chega ao vivo, nosso podcast Hora da Verdade, nessa tarde de quarta-feira. Estamos chegando aqui pela Rádio Tradição Ararense, pelos meios de comunicação, você pelo aplicativo, Facebook, YouTube, Instagram, aonde quer que esteja. Seja muito bem-vindo pelas nossas plataformas digitais. Vocês estão vendo aqui na nossa mesa, compondo, né? Vera Guiduli, tá parecendo terça-feira, né? Terça-feira, hoje não é terça? Hoje não é terça? Eu vim achando que era terça. A Vera que está conosco todas as terças-feiras aqui trazendo o seu aprendizado como terapeuta holística. Ontem falamos de um tema muito legal, que é a depressão infantil. Você que não pôde acompanhar o nosso podcast de ontem, entra lá no YouTube, vai poder acompanhar um pouquinho do que eu e a Vera conversamos aqui na Tradição. E hoje eu vou deixar passar a bola para a Vera, porque é muito amigo dela, ela falou muito bem, a propaganda foi boa, viu, Carvalho? Tá? E vou pedir para a Vera apresentar o nosso convidado desse projeto, iniciando, dando um pontapé inicial com nada mais nada menos do que o Carvalho. Gente, bom dia, ou boa tarde, né? Boa tarde. É Força do Hábito. Força do Hábito. Força do Hábito, é. Nossa, uma delícia, nós estamos estreando hoje, né? Um novo podcast e eu trouxe uma pessoa que é muito do coração, né? É pai de uma grande amiga minha, uma pessoa que eu admiro, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, que é a Bárbara. Eu trouxe o Carvalho, né? Uma alegria receber você, viu, querido? Uma alegria. Boa tarde, boa tarde. Pode chegar pertinho do microfone, né, Carvalho? A alegria, na verdade, é toda minha. Ainda mais, é uma estreia hoje, né? Eu estreio. Então, uma alegria dobrada. E estou muito feliz com o convite. E torcendo para que seja uma conversa muito gostosa, muito boa e que alguém aprenda alguma coisa. Esse é o Carvalho. Nós vamos aprender alguma coisa, mas quem está nos vendo ouvindo, que aprenda também. Eu converso com ele, eu falo muito de aprendizado, né? Sim. E agora ele resolveu assumir isso, né? Ele tem uma visão, né? Então para mim é sempre um aprendizado. Eu acho que é assim. Carvalho, vamos lá. Sim. Eu queria saber quem é o Carvalho. Assim, tem a Husky, né? Que você é o presidente da Husky, eletrometalúrgica aqui em Araras. Isso. Na verdade são 3 empresas, né? É a Husky Eletrometalúrgica, a Husky Service e a MG, que é uma construtora, mas na verdade ela está diretamente ligada a um projeto nosso, que é a instalação de portas de plataforma nas estações do metrô. A Husky Service presta mais uma parte de serviços, mesmo com fabricação também, e hoje estamos atuando num mercado que nós nunca atuamos, né? Que é alta produtividade, para fazer peças para bombas de gasolina. Mas o perfil da Husky mesmo é o setor ferroviário. Olha, gente, aprendendo sempre. Vão pegando jeito. Mas a Husky nasceu grande desse jeito? Já nasceu poderosa? É isso que eu ia perguntar, Vera. Eu ia falar assim, Carvalho. É isso! Ela já nasceu poderosa. A Vera me mandou um resumo aqui, né? Ela falou assim, eu vou levar o Antônio Carvalho Correia Neto. Isso. Conta um pouquinho da sua história, Carvalho, de como que foi até chegar, constituir a empresa em Araras. Para chegar em Araras foi fácil. O duro foi como a Husky nasceu. Isso foi interessantíssimo. Primeiro que eu morava lá na casa dos meus pais, na Lapa, e era próximo da estação ferroviária, né? Na época, a Rede Ferroviária Federal. E uma vez, sei lá, será algum dia comemorativo, Dia dos Pais, as Mães, Natal, Dia das Crianças, eu não sei. Sei que tinha passagem ali da Lapa de baixo para a Lapa de cima, e meu pai estava me levando, segurando na minha mão, era pequeno, e começou a passar, ia passar um trem. E tem aquelas passagens em nível, né? Eu conheci. Né? Que começa assim, blém, 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 blém. Então começou a fazer aquele blém, 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 aquelas luzes piscando, e eu, né, doido vendo aquele negócio, fascinado. Aí passou um trem, não sei se era de carga, de passageiro, não sei o que é, mas aquele negócio tremia o chão. Eu fiquei apaixonado, fiquei louco. Isso, como que nasceu uma paixão, né? E aí, olha que coisa engraçada. Eu pedia pro meu pai para me levar para ver o Blém Blém. Que vergonha falar isso, né? Blém Blém. Mas eu era pequenininho naquela época, gente. Então, faz pouco tempo, né? Não, faz muito tempo já. Nada, faz pouco
precisa contar, Carvalho, quanto tempo faz. Então o que acaba acontecendo? Meu pai de vez em quando me levava. E aí eu sempre fiquei com essa... Fui crescendo e comecei a andar sozinho e passava e via, e sempre ficando encantado com aquela situação. E aí começaram a fazer as estações maiores, tudo foi se aprimorando, melhorando. E eu fiz curso de técnico eletrônica e quando eu terminei, eu fui fazer um diretor da escola, que também era meu professor, ele me indicou para fazer tipo de um vestibular para entrar na época se chamava IEA, Instituto de Energia Atômica, na Universidade de São Paulo. Sim. E eu gostava muito de eletrônica, eu falei assim, cara, isso aí pode ser muito bom para você, um futuro tá chegando, aí vai dar uma olhadinha, vai lá atrás. Ele e fui. Deu o seu perfil, né? Você interessante. Não, mas ele errou em tudo, viu? Ele errou em tudo. Mas eu fui fazer. E consegui entrar. E que era um curso para manutenção de equipamentos que se usa em reatores nucleares. Talvez vocês não saibam, mas dentro da USP existe um reator nuclear. Sim. É lindo, é pequenininho, maravilhoso. E bem naquela época eles estavam montando o cyclotron, que é um acelerador de partículas. Eu estava lá, então eu participei também. Então foi altamente enriquecedor. Depois de 2 anos consegui completar esse curso. E aí o que aconteceu? Comecei a procurar serviço. Só tinha 2 lugares que eu podia trabalhar. No hospital, lá, trabalhando com radioisótopos, que eram fabricados dentro da USP, do IEA, ou então tentar em Angra dos Reis. Estavam montando as usinas nucleares. Aí tentei os 2, mas aí o salário era muito baixo e as condições de trabalho eram ruins, não ia dar certo. Nada favorável. Nada favorável. E eu com aquele negócio do trem, né? E aí meu pai pegou e me colocou para trabalhar, que ele conhecia tinha um amigo na Siemens, pega meu filho como estagiário, não sei o que e tal. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o senhor Helmut Murmann. Não esqueço do cara até hoje, meu primeiro patrão, uma pessoa fabulosa, fantástica. Mas, Carvalho, seu pai não tinha nenhuma ligação com a ferrovia? Não, Vocês só moravam? Nada. Tinha uma moradia próxima? Próxima. E aí depois eu fiquei um tempo lá na Siemens e apareceu uma oportunidade de trabalhar na Mafersa, que era um fabricante de trem. E fui. E já fazendo faculdade, estudando, não sei o que e tal. E depois apareci na faculdade, eu era presidente, diretor acadêmico, aquelas coisas, mas fiz um simpósio sobre ferrovia, chamei um monte de empresas grandes para participar e me chamaram para ir para uma multinacional francesa e fiquei lá até que... Gente, eu podia fazer muito mais nessa empresa, não consigo fazer por causa de limitações que a empresa me impõe. Quer saber? Vou montar uma empresa para mim. E aí saiu a Husky. Olha que beleza de história, né? Uma história. E a Husky, ela começou em Araras? Não, começou lá em São Paulo. Sim. Eu pedi a conta. Eu falei, e agora como é que eu vou me sustentar? O ramo é diferente, mas a minha história cadeira é bem parecida, né, velho? Casadinho de novo. É uma história rica, né? É porque assim... De busca, de desafio. Eu também... Quando eu falo quando a gente fala de né? comunicação, como é a rádio aqui, lógico, em proporções bem diferentes, mas em ramos. Mas você não tem, eu também não tinha ninguém da minha família que nunca trabalhou em rádio. Eu, com 9 anos, deram um microfone na minha mão e uma caixa de som. Olha. Aí foi, Carvalho, foi. Com o tempo, depois eu posso contar. E hoje eu falei assim, trabalhei em rádios, eu falei, e é a mesma coisa. Eu não consigo crescer, eu tenho limitações. E realmente hoje no mercado, infelizmente, a gente tem isso, e se a gente não cuidar, né? Eu acho que o Carvalho pode poder dizer isso também como gestor da empresa dele lá, sendo diretor, que acontece. Às vezes uma limitação, funcionário que tem um costume. E eu falei, quer saber? Eu vou abrir a minha. E graças a Deus, estamos aí. Mas uma coisa que é... Vou fazer chover no molhado agora. As nossas limitações, na verdade, nós aqui as estabelecemos. Sim. Esse que é o grande problema. Mas eu chamo isso de crenças limitantes. Mas
São mesmo. Né? São crenças São mesmo. limitantes. A gente não acredita que a gente pode ir longe. Exato. A gente às vezes fica pensando, poxa, será que a sorte... Não existe sorte, gente. Existe, você sabe Não. que existe. Sim. Para quem acorda cedo, corre atrás, vai lá... Eu acho que o Carvalho quis dizer que nada cai do céu, né? Não, mas se você correr, a sorte te acompanha. Sem dúvida, mas é aquilo que eu falo. A partir do fé momento... te leva aonde você quer. Aonde você quer estar lá, você Então, vai chegar. leva, mas se você não der o primeiro passo, se você não der o primeiro passo, o segundo, o terceiro, você não vai conseguir. Mas a fé te leva onde você quer. Leva. Em você. Não tenha dúvida. Totalmente. E aí... Você é a sua história, né, lá? Um pouco. Então. E quando você diz a Husky foi fundada, isso foi em que ano, Carvalho? Quantos anos a Husky tem de instalação? Olha, e ela começou já no ramo que ela está hoje? Sim, foi só para atuar no ramo ferroviário. Hoje é que estamos, até por causa da situação econômica, que a ferrovia ficou nesses últimos 5 anos, passamos a atuar em outros segmentos. Mas, para mim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, até a Bárbara que estava lá, ela até viu. Nós estamos trabalhando, fazendo bombas de gasolina na fábrica, né? Toda a estrutura metálica. E um dia eu sentei lá no chão da fábrica e comecei a chorar. Falei, não é isso que eu quero para minha vida, eu não montei para isso. Mas isso é tão necessário, porque deu uma outra dinâmica, mexeu com alguns sistemas que a gente não conhecia, passamos a conhecer. Coisas novas. Coisas novas. Mercado novo. Mas continuamos ainda na ferrovia, trabalhando. Agora, hoje é o metrô, né? Hoje nós temos um contrato grande com o metrô das portas de plataforma. Temos Carvalho, você poderia explicar pra gente qual que é a diferença da ferrovia e metrô para quem acompanha? Porque às vezes a gente fala ferrovia e metrô e as pessoas falam, é tudo igual, mas Não. Tem diferença. Tem. E o que seria essa diferença? É uma só. É o respeito com o usuário. Ótimo. Desculpa falar assim, ferroviários estão me ouvindo, por favor. O que acontece é o seguinte, o investimento no metrô, ele é um investimento mais inteligente. E o metrô é mais novo do que a ferrovia, né? O metrô é bem mais novo. É, Então o que acaba acontecendo? acontecendo? Vem do tempo de Dom Pedro, né? O metrô eu acho que... A gente fala de Dom Pedro, mas as histórias não são bem assim, tá, não, viu? isso. O Barão de Mauá que Isso, correu atrás, ele que não é fez Dom, tudo, não é Dom, e chamou Dom Pedro para inauguração e ficou esse negócio, né? Mas veio dessa época. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já ia fazer uma menção, parece político, né? Fez tudo, mas ele aparece para colocar a plaquinha no final. Não tem... Isso, mas não isso. vamos esquecer que naquela época, para aquela época, a implantação de uma ferrovia de 14 quilômetros, né, era um negócio inimaginável, né? Era gigantesco. Sim. Mas, enfim, a diferença do metrô e CPTM. Tudo começou com a rede ferroviária federal. Vamos pensar assim, não era bem a rede, mas ela que aglutinou todas as ferrovias que começaram a ser feitas no Brasil, Madeira Mamoré e outras tantas lá. E aí o que ocorre? O tipo de pessoa que trabalhava dentro da rede ferroviária é o filho do cara que foi não sei o quê e o neto é que vai trabalhar também. Quer dizer, era aquele negócio de quem está disponível para querer aprender, trabalhar. E outra, era um negócio pesado. Naquela época, era complicado. Eu tenho fotos da construção da Não tinha maquinários, ferrovia, né? nada, da ferrovia, da linha de trem que vai para Sorocaba. Gente, era pá, picareta e burrinhos com... para carregar, fotos disso, para tirar a terra de lá, para alinhar o negócio, colocar os dormentes e pôr a linha. Era complicadíssimo. É igual hoje, né, Carvalho? Hoje uma máquina só vem e faz tudo. Faz tudo, tira a terra, põe... Exato. Então, o que acaba acontecendo? A rede ferroviária ficou muito presa no passado. Sim. E
Aquelas que são derivadas dela, a CBTU, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, todas as outras, Aqui era a Companhia Paulista. tiveram também esse problema das pessoas que estavam lá, pessoas que ficaram 50, 60 anos trabalhando lá dentro, não evoluíram. Aí você veio com Também uma pouco FEPASA. investimento, eu acho. Né? É isso que o Carvalho disse, né? Aí Pouco- apareceu uma desenvolve, FEPASA, né? apareceu uma FEPASA, e um pouco mais, com uma visão mais moderna, mas também aquele negócio, já com coisa de 30 e poucos anos, 30 anos, houve a fusão da CBTU São Paulo com a FEPASA, que eram linhas paralelas. Juntou e criou-se a CPTM. A CPTM, se comparada às outras ferrovias do Brasil, ela é muito melhor, é ótima. Agora, perto do metrô, não. Olha, eu tenho algumas coisas que eu falo de vez em quando. Dizem que, poxa, que legal, o avião ele é super equipado, não sei o quê, um monte de sistemas. O trem tem mais. Quantas pessoas você carrega dentro de um avião? Um Boeing 737. Tem uma média de 300 pessoas aqui. Não chega a isso, não. Não, Não, os maiores, vamos falar, o maior. 200, não sei o quê. Isso aí você põe muito mais dentro de um vagão, gente. É isso que eu queria citar, né, Carvalho? Aí você Um dos pega maiores aviões, 300 pessoas vão colocar, 400. Tá. E no trem? Então no trem você, dependendo Fora da a composição, carga, né? da composição. Fora a carga. Não, carga é outra história. Então, mas é assim. Carga é a nossa, menina gente. dos olhos do Brasil. Com certeza. Então o que acaba acontecendo é mais ou menos o seguinte: a partir do momento em que você na CPTM são carros com 8, composição com 8 carros, no metrô com 6, se você colocar 300 pessoas em cada vagão, 300, 18.800. Em uma viagem. 8 né? vezes 3, 2.400 a CPTM. É um absurdo. Por mais avião que sobe e desce todo dia, o metrô de São Paulo, só o metrô de São Paulo, carrega 6 milhões, eu vou falar uma palavra, se eu pensar, depois eu explico, de usuários. Aham. Usuários não são pessoas. Muda a visão. Eu saio de casa, vou trabalhar, Sim. eu saio do trabalho e volto para casa. Eu, mesma pessoa, como usuário, fiz 2 viagens. Então, 6 milhões de viagens não quer dizer 6 milhões de pessoas. Uhum. Ok? Perfeito. Mas, fazendo uma análise besta, 6 milhões de usuários dia, quer dizer que em 20 dias úteis do mês, eu tenho 120 milhões. Estamos falando de Vai mais ver, da vai metade ver. da população brasileira. Que passam pelo... Eu não estou falando de CPTM, só metrô São Paulo. O metrô, eu peguei aqui um dado rápido, que ele começou o início de funcionamento dele em 74, 1974. 14 de setembro de 74. Ele tem 47 anos de funcionalidade. E quando eu pergunto a diferença, Carvalho, foi relacionado exatamente a isso. Porque a gente costuma ver hoje o metrô, entre aspas, um pouco em alta, né? Então, vou pegar o metrô. É difícil falar do trem. Sim. Usam, mas menos. Olha, você vê que coisa engraçada. Eu ia perguntar para você. Se você vai para Minas Gerais, você vai pegar o D-metrô. Se você vai para Recife, é o metrô REC. Quais são as diferenças? O metrô mesmo é o de São Paulo. O resto são ferrovias que deu uma melhorada, Mas deu uma são ajeitadinha. adaptações? É um monte de sistemas que você precisa para te garantir um menor tempo possível entre estações, para atender uma população gigantesca como essa da cidade de São Paulo. É muito complicado. E a quantidade de pessoas que trabalham no metrô e rodam 24 horas, porque vocês imaginam, olha, você precisa de manter a linha certinha. Você precisa manter a energia que alimenta tudo aquilo, inclusive os trens. Sim. A sinalização para que não tenha problema, e a sinalização não é para não bater 2 trens de frente. E não é para isso não. É para que os trens façam um percurso em maior velocidade e façam o transporte de pessoas o mais rápido possível. Que é a brincadeira do Redway, quer dizer, é o tempo entre estações, isso é muito importante.
E você tem mais um monte de... Vou fazer manutenção no trem. Você pega um trem, o que tem de sistemas é tração, é frenagem, são sistema de portas, iluminação, condicionamento de ar, que agora você precisa de ar-condicionado nos trens, que antes não tinha. Hoje virou um produto fundamental. No Nordeste estão fazendo o quê? Estão pegando os trens velhos que não tinham e colocando ar-condicionado. Com um monte de problema, porque o trem não foi feito para receber um ar-condicionado. Não foi no feito. teto. Então, tudo é adaptação, né? Tudo é o Um jeitinho monte de... brasileiro. Exatamente, mas ó, o pessoal está fazendo e está fazendo bem. Aham. Tá indo bem, tá indo Mas bem. tem o famoso jeitinho brasileiro. Claro que Adapta tem. aqui, põe Exatamente. põe um grampinho lá, não é? Exatamente. Assim vai. O MacGyver, né? Vera, a gente tá com... MacGyver, não é assim? Carvalho está nos ensinando, dando uma aula, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo aqui no nosso podcast. Já estamos aí com 24 minutos de entrevista. Já já a gente volta com mais Hora da Verdade. Hoje recebendo o Carvalho da Husky. Acho que eu posso colocar assim, né? Já já a gente está de volta. É rapidinho.
Estamos voltando por aqui com o nosso podcast Hora da Verdade. E a verdade que a gente está aprendendo hoje é nada mais, nada menos do que sobre trens, metrôs, sobre a Husky. Isso que vem uma paixão do Carvalho que ele já contou aqui no particular, que vem de criança, né? Tá conosco também a Vera, ela que tá aí nesse projeto conosco todas as quartas-feiras, trazendo os nossos convidados. E já deixamos aqui no intervalo o convite para o Carvalho retomar aqui na rádio, para ele retomar aqui conosco, falar. Tem uma pergunta pro Carvalho, eu acho que a Vera vai entender um pouco o que eu vou expressar. Carvalho, a gente tem uma tecnologia no Japão, que são os trem-balas que eles chamam, né? Sim. Qual que é a sua opinião referente a isso? Isso pode chegar ao Brasil? Pode, deve, né? Não. Como Vamos estudar duas coisas, tá? Primeira, vocês lembram na época da dona Dilma? Claro. Que foi... Estocavento, né? Não. Festa da mandioca, esquece isso. 25% e 30%? Igual 35% e 10%. Mas vocês lembram que ela queria colocar um trem-bala Rio-São Paulo? Lembro. Que ela trouxe até o... Foi feito um evento sobre isso, se eu não me falho. Veio o Xi Jinping aqui no Brasil. Isso. Investia 50 milhões de dólares, não sei o quê. Tem um monte de coisa lá, né? Valores astronômicos. Pois bem, é impossível se fazer isso. E eu já sabia que era impossível. Por quê? Vocês têm ideia do tamanho de um trem-bala e de quanto pesa um trem-bala? Nenhuma. A gente não tem essa Nenhuma ideia. noção. Tá. Não tem. E se você encher de gente dentro dele, vai ficar mais pesado ainda. Vamos fazer algumas... Porque ele teria que ir ou por cima ou por baixo. Não. Vamos fazer uma brincadeirinha. São Paulo, quando você chega ali no Rio de Janeiro, você está no nível do mar. Exato. Ponto zero. Que até tem o risco do Rio de Janeiro, em uma escala de 50 anos, ele começar a ser alagado pelo mar, né? Não, isso aí é conversa de Por conta maluquinhos de aí. geleira, Esquece isso. Eu fiz uma entrevista aqui com o professor de geografia da UFSCar. Tá. E ele falou um pouco sobre isso, questão de... Pode-se acontecer. Vamos ver. Então, deixa eu fazer um comentário. Então, estamos no Rio de Janeiro, zero. Isso. Nível do mar. São Paulo, 750 metros. Ok? Sim. É um desafio, né? Não. Não é? Não é desafio, não. Você tem que fazer uma linha o mais reta possível, porque você vai colocar um trem em alta velocidade, um peso gigantesco, e você precisa correr para competir com um avião. Ah, tá. Tem essa ainda. Então o que acaba Que de avião hoje é 40 minutos. Mas faz o seguinte, é os mesmos 400 quilômetros. Exatamente. Só que tem um probleminha, é que o avião você tem que chegar 1h30, 2 horas antes. Isso, tem esse fator. Tem... Check-in. Exatamente. Tudo isso. Então, eu posso fazer a viagem em 1h30. Dá no mesmo, estou empatando com o avião. Tô empatando. Ok? Até ganhando, se for contar Tá ganhando. algum... Em 1h30, 2 horas, tá ganhando. Sim. Só que o que acaba acontecendo? Eu não consigo sair em linha reta do Rio de Janeiro até São Paulo. Por quê? Primeiro, o terreno não ajuda. Só que pegar aquela Serra das Araras que para chegar no Rio, Sim. cara, aquilo ali é uma loucura. Mas tem um problema maior. Mesmo que eu fizesse um monte de pontes, não sei o que, uns furos lá, em linha reta, não vai conseguir, porque o ângulo, ele para alta velocidade tem que ser muito baixo. E de 0 a 750 metros, não consegue. Você não consegue manter velocidade, você não vai conseguir... A velocidade média do trem-bala é 500 km por hora. Não. Eu cheguei a andar em 2 trens de alta velocidade. Um a 386 quilômetros. O máximo? Foi o máximo que eu até tirei foto. É uma sensação ruim, Carvalho? Não. Porque imagina, Vera, você pega um carro a 140 e já fica meio... É lógico que o carro é uma estrutura diferente, né? O trem foi feito para isso. Mas é aquela diferença. Você tá com o volante na mão...
é diferente de você estar Enxergando sentado. tudo, né, Você está também, né? sentado, não sei o quê, numa cadeira fofinha, não sei o quê, você não sente, mas é uma coisa, você pega um copo d'água, coloca, o copo não vai ficar vibrando, não vai fazer nada. Tá? Tem toda uma tecnologia fantástica. Mesma coisa que o avião, só que o avião tem aquele problema daquelas baixadinhas. Turbulência, aquela... turbulência, mas o trem não. O trem não. Então, você não consegue, você não tem sistema de tração que saia do zero e vai a 750 metros, carregando todo esse peso. Hoje não existe ainda. É só isso. Você teria que fazer o quê? Um zigue-zague para poder conseguir. Nossa, mas ia ficar inviável. Perde, né? Você... Trem bala, não, E agora a viagem fica mais longa. fica mais longa, você não vai brigar com o ônibus mais, com o trem, com o Avião mais. Agora, existe um projeto que eu tive um certo acesso, em algumas coisas eu participei, de se fazer uma ferrovia que sair de São Luís do Maranhão e vai até a Bahia. Na verdade, não vai em Salvador, vai descer um pouco mais em Salvador. Sim. Vai na região metropolitana. Mas você pegaria todo o Nordeste, na linha do mar, com um trem-bala, seriam duas vias, uma só para carga, ligando todos os portos, você tem portos maravilhosos lá em cima. Sim. E todas as cidades turísticas. Você imagina? Que lindo. Não. Gente, olha que coisa maravilhosa, Isso aí é uma projeto. coisa. E esse projeto existe ainda ou ele já está cancelado? Existe. Ótimo. Existe. E depois eu mostro para vocês, que eu tenho até aqui no celular, depois eu mostro para vocês, para ter uma ideia. Eu perguntei aqui pro Carvalho fora do ar se ele tem muito projeto. Ele falou, nossa, tem muito. Ele vai trazer um a um aqui. Ele não vai fugir, né, Vera? Não, mas olha, procurem saber. Ferrovia do Sol. Ferrovia do Sol. Ferrovia do Sol. Então, para quem está aqui conosco, pesquise na internet. Vai aparecer um monte de coisa que não, isso não existe, é conversa mole, não tem ninguém estudando. Tem, 2 anos. Mas quem fala isso aí é quem quer o contrário. Exatamente. Carvalho, você falou uma questão do trem e do metrô, questão de tecnologia. Você acredita que o trem pode se tornar algo só para a carga e o metrô dominar o país em um período? Não. O trem vai permanecer. É uma questão de perfil. O metrô de São Paulo, às vezes as pessoas não dão aquele valor para a empresa, né? Primeiro, é gigantesca. Desconhecimento, né? Desconhecimento. É uma empresa gigantesca. É gigantesco. Pega 6 milhões, multiplica por R$4 por dia, vezes 25 dias, você vai ver o tamanho do volume de dinheiro que entra. E não é dinheiro que paga tudo. Porque não existe no mundo uma ferrovia de passageiros que se mantenha. É importante você trazer isso pra gente também. Financeiramente não existe ferrovia que se mantenha. Porque o gasto é alto. É muito alto. Vamos dizer que não consegue ter uma capital de giro, ele vai ter mais saída do que entrada. Sempre. É muita Faz gente, sentido, né? os equipamentos. Faz sentido, o movimento nesse volume de movimento faz sentido. Você imagina o seguinte, você vai comprar um trem, que nem agora a linha 8 e 9 do metrô está lá comprando 32 trens, de 8 carros. Esses trens vão durar 30 anos. Você compra, você pega e a empresa que vai fazer, vai atender esse projeto, não sei o que, quer dizer, é demorado, porque não tem... É diferente de você comprar um carro ou um caminhão. Você vai comprar um carro... Não existe um trem à pronta entrega. Não existe. Não existe. Produção, né? Exatamente. E quando a gente fala a questão da Husky, aonde a Husky atua? Só exclusivamente em São Paulo? E quais as peças que a pessoa vai... Que a gente tem ouvido em todos os lugares, né? Às vezes tem gente que está aqui conosco, vai estar dentro do próprio metrô que você contribuiu com peças e está ouvindo nosso podcast. Se você entrar no metrô, as janelas, as portas de cabina... algumas luminárias, houve uma época que estavam fazendo um negócio chamado separador de cabina, quer dizer, não era mais uma parede,
da cabine onde fica o operador. Não é mais maquinista não, viu, gente? Maquinista é coisa... É operador. É operador. Você chama o cara de maquinista, você vai ouvir cada uma. É ofensa. Eles são grossos, estúpidos, mano. O que tiver na mão joga na cabeça. Então o que ocorre? Tentaram dar um ar outro para o operador. Que na verdade o operador não faz nada ali dentro. É mesmo? É. Aperta o botão, é assim só. Não faz nada. O metrô é programado já. Sim, existem alguns sistemas. Ele só freia e acelera. Nem isso. Nem isso. Obrigado. Tá. Verdade, é tudo feito fora. Porque eu fico imaginando como que o metrô ele tem a tecnologia para quando ele vai chegar numa estação, ele já é programado para ele... E para parar exatamente no mesmo lugar. Porque vocês têm já aquelas portas de né? plataforma que vão... Que é a Husky estamos faz. Fazendo hoje, para não deixar as pessoas caírem na linha. Na verdade, não é cair, é não se suicidar. Digo para vocês, ainda um diretor do metrô me falou essa semana, segunda-feira, que a semana passada uma pessoa tentou se suicidar 2 vezes. E não conseguiu. Não conseguiu. Mas como que é essa técnica? O cara vem, o trem tá chegando, o cara se joga. A porta tem que abrir naquela... Então, a porta de plataforma cálculo, fecha tudo, o trem para, começa a abrir a porta do trem, aí abre a porta de plataforma. São 2 portas. Seriam 2 portas. Então, você não tem mais como olhar na linha. Você já sai na plataforma. Você fica parado nessa porta. Quando o trem vai parar sempre no mesmo lugar. Vai abrir a porta do trem, abrir a porta de plataforma, o pessoal entra, o pessoal sai, fecha e aí vai. Mas o sistema de frenagem nele é nos trilhos ou é programado no... Não, tudo é programado. Tudo é programado. Tecnologia. Tudo. Por isso que eu falei, falam de avião, que nossa, a ferrovia tem muito mais tecnologia embarcada do que a gente imagina. O trem também tem essa tecnologia ou é diferente? Pode ter também. Que eu falo a CPTM, você vê, a CPTM, tanto, a CPTM, que em matéria e a Supervia no Rio de Janeiro, que são as 2 maiores empresas de trem metropolitano, não tem esse tipo de tecnologia. Aí tem o operário que é um pouco mais utilizado. Exatamente. É o maquinista? Não fala isso. Não. São operadores de trem também, né? Maquinista ficou para quem conduz uma locomotiva. Que ainda ficou esse resquício aí. E vocês da Husky só trabalham exclusivo em São Paulo? Tem trabalho fora do estado? Já fizemos. Você fez em Recife, não fez? Sim, bastante coisa. Já no Ceará, em Pernambuco, em Natal, Salvador, Minas, fizemos coisas também em Porto Alegre, até para fora, para exportação junto com a Alstom, fizemos Argentina, Chile. Agora temos coisas que estamos fazendo para Bucareste, já exportamos para Portugal, para Espanha, temos parceiros chineses, parceiros coreanos, americanos. Mas o carro-chefe é São Paulo? Não é que é carro-chefe. A gente tem que entender o seguinte. Tá mais perto? Você tem... Não. Onde é que tem maiores investimentos em ferrovia? É em São Paulo. É em São Paulo. Se você pegar o que tem hoje... São Paulo, acho que sem metrô e ferrovia não existe. Se você pegar tudo que tem de ferrovia no estado de São Paulo, não tenho esse dado preciso, mas o Brasil inteiro, no máximo, vai empatar. Caramba. E a gente não nota tudo isso, né? Em Araras a gente não tem mais ferrovia, A né? gente não tem muito lugar, não tem mais ferrovia, né? Não temos mais. Eu acho que em Limeira passa do trem, né? De carga apenas. É. Em Rio Claro também passa aqui Sim. no nosso entorno. Araras eu acho que não tem nem estimativa de retomar com a sua... Eu já acho, por exemplo, que a rodovia, né? A rodovia acabou com a ferrovia, né? E hoje em dia nós não somos dependentes. Eu ia perguntar esse tema realmente pro Carvalho, Olha, da questão do vou trem falar- de carga nos interiores, como que é... Não, o trem de carga é uma coisa que... Que você citou que como que é a menina dos olhos do Brasil. Não Por tenha quê? dúvida. Porque primeiro, nós produzimos demais. Somos o maior produtor de grãos. proteína animal. De grãos.
Minério não vou falar nada, né? Nem vou falar Nem de precisa minério, falar. Porque você pega uma Vale do Rio Doce, ela é o quê? Uma empresa de ferroviária que aproveita o tempo dela e fica pegando terrinha e jogando para carregar. Gente, a ferrovia no Brasil, ela é muito importante. Aí tem pessoas que falam, mas por causa da Mercedes, por causa... fabricava caminhões no Brasil, foi uma das pioneiras, fabricou muito. As empresas que fabricam caminhões, ônibus, deixaram um pouco de lado a ferrovia. Isso é mentira. Isso é uma mentira. É aquela conversa mole de quem não sabe o que acontece e fica falando besteira. Quem matou a ferrovia no Brasil, eu espero não ser processado, foi a Petrobras. Por que, Carvalho? Ah! É a pergunta que você queria ouvir, o porquê. Exatamente. Sim. O petróleo que nós temos no Brasil, ele não é de boa qualidade. O petróleo venezuelano, excepcional. Da Arábia Saudita, fantástico. É a bacia que faz. Exatamente. Então, nem com o pré-sal vai melhorar isso? Zé? Não. Eu estou falando da qualidade do petróleo. Qualidade, sim. Do petróleo. Não é quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Tanto que no Brasil, nós importamos muito petróleo, por quê? A gente não consegue fazer o diesel com o nosso petróleo. Entendeu? Sim. Então, o que acaba matéria acontecendo? sobre isso. Vamos dar uma estudadinha. Se eu tenho bastante petróleo no Brasil e eu estou processando esse petróleo, eu estou tirando lá dele lubrificantes, graxas, próprio gasolina, diesel, eu estou tirando tudo. O que é que sobra? Qual é a porcaria? Qual é o lixo do petróleo? As pessoas não sabem. Eu não sei. É o asfalto. Isso. A hora que você fala, tá saindo uma luz. Então, quando você pega, imagina. Mas em Araras estão colocando muito lixo na rua, que tá cheio de buraco. Mas você imagina a seguinte situação. Amanhã, eu não tenho o que fazer com o asfalto. Não posso jogar no mar que eu vou fazer uma barbaridade. Pelo amor de Abrir Deus. buraco e ficar jogando asfalto, depois cobrindo com terra, árvore nenhuma vai crescer ali. Nenhuma, nada. Né? É aquela brincadeira do o pai deu um tapa na cabeça do filho que não vai mais crescer cabelo. É exatamente isso. Exatamente. Então o que acontece? A aplicação do asfalto foi muito bem para ruas, rodovias, estradas. Gente, eu tenho esse monte de lixo. E hoje tá faltando asfalto, vamos dizer, né? Não, entre aspas. Não. Isso aí a gente entra na vontade política, se estão fazendo, se não estão fazendo, se está caro. Quer dizer, mas o asfalto, se você for no Uruguai, for no Paraguai, todas as ruas que você pisar lá, é asfalto que sai aqui do Brasil. E vou mais longe. Grande parte foi até doado. Presente. Vocês vêm aqui, carrega e leva. Entendeu? Vai na hora, né? Exato. Se alguém falar pra você assim, eu te dou toda a matéria-prima que a Husky precisa, você vai agora buscar. Exatamente. Até eu vou dirigir o caminhão se for preciso, fala. Então, esse é um problema que as pessoas às vezes não sabem, não conhecem. Sim. Então, aprendendo sempre. Agora, você dá risada, mas estamos aqui aprendendo. mas o que acaba acontecendo? A ferrovia de carga, o que tem de projetos... Bom, agora custou mais de 30 anos para terminar a rodovia Norte e Sul. A FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, acabou agora. Tantos anos, tanto dinheiro que foi jogado fora lá. Pô, chegou... Eu não gosto de ficar fazendo propaganda para ninguém, mas esse ministro que nós tínhamos, né, o Tarcísio, gente, pelo amor de Deus, esse cara fez coisas... mas ele terminou obras. O fato de terminar uma coisa que não se usava, no poder público, estava parado. E hoje está... Você vê aquela companhia Rumo, está cuidando da Norte e Sul. Está transportando as nossas riquezas. Sim. Isso é fundamental. Internamente, né?
Não, mas até para exportação. Não, sim. Isso é fantástico. Então, precisamos hoje criar veias em todo o Brasil, chamado trilhos. Precisamos. Muito mais. É a melhor integração que tem. Você pega hoje 20 caminhões para transportar a mesma coisa que um vagão transporta. E tem um lugar que está mais defasado, com falta de ferrovia no Brasil, que com a sua experiência você poderia citar? O norte... O centro-oeste. Não, o centro-oeste tem bastante coisa. Digamos, né? Mas o centro-oeste, o que acaba acontecendo é uma região muito rica. Digamos que eles se viram, entre aspas. Acaba se virando, mas acaba se virando. sobrecarrega a rodovia, né? Para escola, né? Sim, mas o pessoal acaba se virando e as ferrovias funcionam. Na parte norte e nordeste, pelo motivo de você ter poucas riquezas, muito embora a região mais rica do Brasil, Sim. mas poucas riquezas que são exportadas e tudo mais, ficou muito tempo parado. Mas eu tenho certeza que agora com a água da transposição de São Francisco e os investimentos que vão fazer, tipo essa ferrovia do Sol, nossa, aquilo ali vai... Olha, nós vamos ter que fazer o contrário, sempre metemos o pau, porque a gente manda muito dinheiro pro Nordeste, não sei o quê. Mais uma década, gente, o Nordeste vai querer se livrar do Sul e do Centro-Oeste do Brasil. Aqueles caras vão virar... Tô falando, vocês não acreditam? Hoje, politicamente, Carvalho, você vai poder concordar comigo ou discordar, fique à vontade. Mas o Brasil, ele se divide, né? Em alguns termos, quando se diz ali em BH, né? Eu falo que BH é o ponto... a Revolução de 32 lá que aconteceu do café com leite. Sim. Ela parece que ela é vivida preconceituosamente até hoje. Sim. No marco zero, que seria BH, que eu sempre digo. Mas eu acho... O mesmo no Rio Grande do Sul. O mesmo no Rio Grande do Sul. A guerra dos farrapos, o movimento Farroupilha. Mas eu falo que assim, a questão do Brasil, o Brasil não seria o Brasil que é se ele não tivesse o Sul, o Sudeste e o Nordeste, o Centro-Oeste, não tivesse a Amazonas, não seria o Brasil. Sudeste dependeria totalmente de nós. O São Paulo dependeria totalmente do Nordeste. Por quê? A mão de obra, não desrespeitando, mas é muito qualificada, que veio para o Nordeste. Quem construiu São Paulo foi o nordestino. Sim. Quem construiu São Paulo, então dependeria deles. Então assim, e vice-versa, eles dependeriam da gente também por questão de transposição. Mas sabe por que mudou muita coisa lá? É. Porque muita gente que veio para cá na década de 50, 60, na década de 90, começaram a voltar. Na hora que eu aposentar, vou voltar, que eu quero ficar lá, não sei o quê. A mainha, né? A mainha, o painho. E aí o que aconteceu? O conhecimento todo que ele pegou aqui, que ele levou para lá? Ele levou para lá. Aplicou. Por isso que eu sempre falo. Eu tenho até uma palestra que eu já dei em vários lugares aí sobre transporte. E a última coisa que eu falo é de transporte. Por quê? Quando você entender que qual a maior riqueza que nós temos no Brasil? De tudo que nós temos, qual a maior riqueza? É o brasileiro. É o brasileiro. É o brasileiro, né? Qual é o problema que nós... Por que algumas regiões tiveram um desenvolvimento muito menor? Porque era difícil de chegar lá. Então, eu não conseguia levar conhecimento pela dificuldade de chegar e estar lá. Você quer uma relação bem interessante? A família da minha noiva veio da Bahia, natural de lá, o pai dela, né? E criou os filhos aqui, ele já tem hoje uma visão totalmente diferente. Eu brinco com isso, né? Que o irmão dele viveu lá a vida toda. Tá. Quando os dois se encontram, gente, parece que uma diferença de cultura, de aprendizado... É violento. Você vê educação... Eu vou até usar um termo aqui, eu peço até respeito e desculpa se alguém se ofender já de antemão. Mas sabe aquele termo que a gente usa do bicho do mato? Aquela pessoa que fechada? Sim. A Vera vai poder dar um nome técnico depois pra isso, né? Mas eu tô usando o popular. E tem isso. Algumas pessoas que vêm de lá têm muito conhecimento, trabalhou a vida toda, tem a luta, tem muita história pra contar, mas parece que não tem a relação de contato como a gente sobrevive aqui. De poder vir no microfone, de poder falar, de ter o convívio, ter um atendimento numa loja, uma questão mais humanizada. Sim. Né? E essa questão das pessoas voltando,
ao Nordeste, tendo essa valorização e, digamos assim, né, o Nordeste visto de fora, vamos dizer assim, de fora do país, é a pupila dos olhos para os turistas, não para investidores, para pessoas que vêm aqui para a questão de emprego, negócios. Não, no sentido de negócios. Olha, só detalhe, vai no Ceará, vai no Rio Grande do Norte, o que os espanhóis, noruegueses, alemães estão investindo em resorts, em hotéis, em prédios. Sim. Você não acredita, por quê? É aquele negócio, eles fazem lá um consórcio de amigos aposentados, tá? Sim. Gente, olha, vamos construir um prédio, fazer lá 10 andares, 40 apartamentos, cada um dá um pouco, não sei o que, tal, vai dando. O dia que a gente quiser, a gente vai e fica lá 1, 2, 3, 6 meses. E aluga. E não quer, aluga. Então, isso tem de monte. De monte. Quando eu falo assim, questão de negócios, é só... Porque às vezes a pessoa vem para uma reunião, grandes empresas, sede está em São Paulo. Aí você vê o Sul. Curitiba, como todo mundo fala, é a cidade exemplo do país. Mas tem seus privilégios. Mas a gente esquece do valor, como o Carvalho disse, né? Que o mais importante do Brasil não é nada disso, é o brasileiro. É o brasileiro. Que cada um com o seu pontinho tem o seu valor. A partir do momento que eu consigo fazer uma integração, e essa integração de conhecimento, para que haja relacionamentos, para que isso ocorra, eu preciso de um negócio chamado transporte. Se eu vou levar no lombo de burro, levar nas costas, levar de cavalo, se vai de avião, se vai de trem, se vai de carro, mas eu tenho que ter a estrutura de estradas, de via férrea, de caminhos, de caminhos para poder integrar o nosso povo. Exato. Houveram 2 projetos grandes no Brasil, um chamado Projeto Carajás. E nesse Projeto Carajás, o que trouxeram de gente do sul do país ali para aquela região central, que era uma região totalmente desconhecida, até fizeram Brasília, a partir daquilo ali, poxa, já tem um caminho para chegar e posso ir mais longe. Cara, nós descobrimos o Brasil. Hoje, existe uma brincadeira que eu gosto de contar. Para quem gosta de Star Trek, aquele filme mais, né? Aqui no começo lá, o universo, a última fronteira. Desculpa. Guerra nas Estrelas, né? Isso. Guerra nas Estrelas. Para mim, eu tenho outra visão. Primeiro, o ser humano, a última fronteira. Nós precisamos conhecer o ser humano, a cabeça, a potencialidade de cada um, para poder tirar de cada um melhor. E, antes disso, nós temos que conhecer o quê? A Amazônia, a nossa última fronteira. Eu acho inadmissível uma pessoa passar fome, não ter emprego, no país mais rico do mundo. Eu penso a mesma coisa. O país mais rico do mundo. Nós, olha... com essa imensidão. Você tem ideia de qual é o estado? A Amazônia é um mistério, né? Eu sempre falo isso. Uma brincadeirinha besta. Você sabe qual é o estado mais rico do Brasil? Conte-nos. São Paulo? Não. Nada. Roraima. Se começar a tirar o mato de cima e pegar o que está ali embaixo, gente, sustenta o Brasil. Exatamente. Vai em Roraima e veja como o povo vive. É diferente, Carvalho? Você não acredita. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Bom, tamo aí. Acho que essa frase do Carvalho até para nos ensinar, pra gente ir chegando ao fim. Quero agradecer, deixar a Vera deixar suas considerações finais. Tivemos uma aula hoje, Vera, com o Carvalho. De jeito nenhum. Eu falo muito com ele, que eu tô sempre... É um grande aprendizado. Estar conversando com ele é um grande aprendizado.
pessoalmente... Deixou um gostinho de quero mais, né? Quero mais. Pois é, mas esse gostinho nós vamos saciar. Né? Sim. Vamos marcar outras. Vai ser ótimo. Então, aí nós conversamos bastante também sobre meio ambiente. Essa semana nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Eu tinha conversado com o Carvalho sobre isso. Ah, foi pro outro lado. Se envolveu para outro lado. O apresentador se perde às vezes, né, velho? Você sabe como que é, né? Não tem problema. Tudo é um grande aprendizado e vai no momento. Sobre meio ambiente, nossa, eu tenho severas críticas. É assim, você vai ficar comprometido. Aqui, Não, né? quando você quiser, Se só voltar, marcar. isso. Sim. Olha, eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Quero agradecer muitíssimo ao Carvalho. Ah, eu Mas que muito, é um agradeço. grande amigo, uma pessoa que eu admiro, tenho o maior respeito. Sou muito grata pela aula, Que aula, pela gente. energia boa. É o bate-papo gostoso Isso. que sai, rola quando você junta Mas são pessoas assuntos que eu boas. não domino, que eu não conheço, então estou sempre aprendendo com Com quem certeza. sabe, né? Com quem sabe. Gratidão. Que Gratidão você tenha toda muita minha, saúde, toda que você minha. tenha muita alegria, muito sucesso e boa sorte. Você sabe por quê? Sim, tem que acordar cedo que a sorte vem. É uma coisa que eu sempre Gratidão, falo, né? É, um grande beijo. Aposte na Mega Sena. Se você não apostar, você não vai ganhar. É, a mesma coisa acordar cedo. Acorda às 6 da manhã e trabalha até às 6 da tarde, O resultado vem. vem. O resultado vem. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, pela troca de energia. Obrigado por tudo, tá? Beijo, beijo. Carvalho, agradeço você também. Leve o nosso abraço aqui da rádio a todos os funcionários, aos colaboradores da Husky. Já tivemos a Bárbara participando aqui em uma outra ocasião e agora foi um prazer ter você aqui como diretor-presidente da Husky trazendo essa aula. Eu insisto em dizer isso porque, como a Vera disse, a gente não conhece, né? Eu não conheço. Muitos ouvintes nossos vão acompanhar o nosso podcast e não conheceram. E com certeza você nos ensinou trabalhando com aquilo que você aprendeu e aprendeu a amar quando criança. Muito obrigado. Eu que agradeço. A todos uma boa tarde. Muitíssimo obrigado. E que ótimo espaço que vocês estão abrindo. Espero que frutifique muito, que consigam trazer muita gente e principalmente leve para todos bastante conhecimento. Com certeza. Então eu agradeço a você também que acompanhou, pôde aprender um pouco, entender um pouco mais sobre todo a questão da Husky, também essa questão de transporte e também esse aprendizado de dia a dia, que eu sempre digo isso, né? Como o Carvalho disse, o mais importante é o brasileiro. Acho que essa frase resume tudo que a gente falou e toda a nossa entrevista. Legal. Beijo no coração de todos. Amanhã estou de volta com o nosso podcast Hora da Verdade, também com o programa Ligados na Tradição. Não saia da nossa programação, continue 24 horas. É a Rádio Tradição Aranense com você. Beijo no coração de todos.